Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo aqui é especialmente para você que ainda não assistiu nada do Spike Lee. Tá vacilando aí e não viu ainda. Mas bom, antes da gente começar a falar do Spike Lee, que é o diretor negro mais importante atualmente, é bom dar um contexto do que rolava no cinema americano ali nos anos 70, início dos 80, belezinha? Vamos lá. Dito isso, ali nos anos 70 e início do 80 também, as minorias elas eram deixadas de lado, elas eram negligenciadas pelo governo da época, que era o governo do Nixon. E por conta disso, é natural, desde que o mundo é mundo, as decisões políticas, seja elas decisões boas, seja elas decisões ruins, elas acabam refletindo ali na produção cultural, na produção artística local, né? No caso dos Estados Unidos naquela época. Com isso, o cinema americano se tornava cada vez mais branco, com possibilidades de só pessoas brancas estarem no cenário, produzindo e fazendo tudo ali, entendeu? Com isso, o cinema americano se tornava cada vez mais branco, com possibilidades só para pessoas brancas trabalharem e produzirem naquele meio. Ou seja, a diversidade ainda não era uma conversa recorrente ali e isso não permitia que os negros estivessem em papéis de relevância. E quando estavam, eles eram extremamente estereotipados, ou eles morriam nos filmes, ou eles eram sidekicks, ou eram as comparsas ali de personagens brancos. Um exemplo disso são os filmes do Ed Murphy, o filme do Richard Pryor, onde eles eram parceiros de personagens brancos o tempo inteiro. Geralmente eles eram bem humorados, tinham um viés cômico muito forte e por conta disso acabavam reproduzindo vários estereótipos negativos e que não eram reais da comunidade negra. Por isso, devido a uma grande vontade de serem representados com fidelidade e com realidade nas telas dos cinemas, foi inventado um movimento chamado Blaxploitation. Blaxploitation, eles eram filmes dirigidos, escritos e atuados por atores negros. Isso foi muito importante para ela. Geralmente os filmes eles eram retratados onde os negros viviam. Brooklyn, Bed-Stuy que é famoso por conta de Todo Mundo Odeia o Chris. Como eu disse antes, ele tinha toda uma direção negra por trás, o negro escrevia, o negro participava, inclusive as músicas eram jazz, era música negra que tinha envolvido, era jazz, era soul, tinha um funk também. Tinha muita gente famosa envolvida nessas produções, como Marvin Gaye, James Brown, e a produção era voraz, tinha filmes de todos os gêneros, filmes de ação, filmes de terror, filmes de polícia, e inclusive o filme que ficou mais conhecido nesse meio foi o Shaft, tá ligado? Ele foi um filme muito importante pro meio, foi um filme premiado por sua trilha sonora e foi o filme que mais deu visibilidade aí. Realmente é um filme muito bom, ele fala muito sobre negros na academia de polícia, tá ligado? Então é um filme importantíssimo pra época, foi um filme muito importante pro contexto do momento. Inclusive, vai uma curiosidade aqui, que nessa época, nesse contexto do Blaxploitation, surgiu o herói Luke Cage da Marvel. É bem massa, surgiu nesse contexto aí e ele lembra muito, tem as características, tem o humor, tem os trejeitos ali dos personagens de Blaxploitation que existia. Isso é muito bacana. Teve a adaptação da Netflix, que no início ali não eu até gosto, acho bacana, mas o espírito do Luke Cage Blaxploitation ele não tinha, por isso que eu não sou tão fã assim, tá ligado? Mas eu acho que como visual, eu acho que a Netflix conseguiu adaptar muito bem. Porém, nem tudo são flores, né? Apesar de ter sido extremamente importante para a autoestima e para a representatividade no cinema, ele também foi um movimento que carregou muitos estereótipos negativos para o cinema também, para as telas, para os filmes. Teve um problema também que brancos começaram a assumir muitas das direções desses filmes e acabou ali fortalecendo essa questão dos estereótipos. Um desses exemplos é associar o negro às drogas, associar a mulher negra ao estereótipo de mulher agressiva também, tinha isso. Um exemplo dos filmes é o Superfly, onde um dos heróis, um dos protagonistas ali, ele é um cafetão, tá ligado? Então, tipo, apesar de ter sido importantíssimo, ele também carrega alguns aspectos negativos que contribuíram para que o Blaxploitation chegasse ao seu fim. E mesmo assim, eu acho que é importante a gente sempre contar a história do Blaxploitation, porque ele foi muito impactante no cinema e ele foi muito impactante em outras áreas também. Na música a gente vê muito no rap a influência do Blaxploitation, Snoop Dogg usa, o 50 Cent usa, o Kendrick Lamar usa referências do Kung Fu
em seus clipes também, e não só lá nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Até o Emicida chegou a usar naquela música Zika, vai lá, referências do Blaxploitation, os enquadramentos, o zoom que eles davam, tudo tava lá, Kung Fu, essas coisas. Tarantino fez uma grande homenagem ao Blaxploitation fazendo Jack Brown. Então, apesar de seus pontos negativos, ele também foi um símbolo muito importante para a luta por representatividade. Bom, então você me pergunta, por que você fez todo esse contexto antes de chegar no Spike Lee? Eu acho importante porque o Spike Lee ele foi responsável por estourar essa bolha, no caso, de cinema negro feito só para negros. Eu acho que o Spike Lee ele foi importante porque ele ampliou o debate. Ele mostrou os problemas, mostrou a realidade, mostrou a vivência do negro de uma forma diferente, de uma forma muito mais profunda e de uma forma muito mais sem estereótipos. Por isso que eu acho que foi importante fazer esse contexto para a gente conhecer o que rolava antes dele, sacou? Spike Lee, chegamos nele, o cara que foi responsável por abrir os olhos do mundo para as condições em que os negros viviam nos Estados Unidos, com temáticas que iam além de casos policiais, de casos de filmes de ação, essas coisas. Por isso que ele é muito importante. Nascido em Atlanta, na Geórgia, Spike Lee é filho de uma professora de artes, filho de um músico de jazz, sempre teve muito contato com a arte, se mudou muito cedo para o Brooklyn, um lugar que ele gosta muito, que ele é apaixonado, que é cenário de vários dos seus filmes. Ele também é formado na Escola de Artes de Nova York, local que é responsável por formar vários artistas do cinema também. E foi nessa academia onde ele se formou, nessa universidade, que ele teve a oportunidade de fazer o seu primeiro filme, Joe Bad-Style Barbershop, We Cut Heads. É um filme onde ele fala a importância das barbearias para a comunidade negra, para sua autoestima. Logo após o seu primeiro lançamento, em 1986, com parcerias de grandes produtoras, ele lança seu primeiro longa, Ela Quer Tudo. O filme ele é protagonizado por Nola Darling, uma mulher que é artista independente que vive no Brooklyn e ela trabalha fazendo artes para algumas revistas. Nola é adepta do poliamor, ela tem vários amores e o filme é sobre isso, é sobre como uma mulher negra vai lidar com estereótipos machistas criados por homens negros também. Então, a partir desse momento, você meio que saca qual é o estilo de filme do Spike Lee. Ele é uma espécie de cronista do Brooklyn, cronista das vivências negras, e ele quer passar isso para as telas dele. Fez isso no Barbershop e fez isso no Nola também. Nola, inclusive, ele tem um remake na Netflix mais recente. Eu não assisti ainda, por isso não posso muito opinar, mas o antigo, que é esse que eu tô falando agora, o de 86, também tem, é de muito fácil acesso e você pode assistir, é massa. Ele vai narrando a história dessa mulher, como ela vai lidando com esses caras. Tem uma pitadinha de comédia ali também, tá ligado? A fotografia é massa, a trilha sonora é de jazz, é muito bonita, tem um jazz, tem um funk, tem um soul, música negra em geral ele usa, isso é muito massa. E Nola é uma mulher que ela vai dar muitas inspirações também a quem assistir, então fica a indicação aí, a segunda no caso, que é o Ela Quer Tudo. Vamos pro próximo. E agora é o filme que tá aí nas listas dos melhores filmes de todos os tempos, né? Com certeza. É o filme que colocou o Spike Lee nesse palanque aí. Todo mundo fala que é um dos diretores mais importantes de todos os tempos no cinema. É um filme que muitos dizem ser injustiçado. Eu não gosto de usar esse termo porque eu acho que para um filme, para uma obra ser boa, para uma obra ser marcante, ela não necessita de premiações. Mas o filme que eu tô falando agora é Faça a Coisa Certa, Do the Right Thing, de 1989. Bom, como eu disse antes, o Spike Lee ele é uma espécie de cronista das minorias, então ele tá ali para mostrar a condição em que o negro vive nos Estados Unidos na época ali, anos 80/70. Porém, Do the Right Thing, ou Faça a Coisa Certa, eu acho que ele amplia o detalhe, porque ele coloca muito mais minorias no guarda-chuva ali da produção dele. Tem italianos, tem asiáticos, tem os próprios negros, e ele queria denunciar, ele queria mostrar toda essa negligência, todo esse descaso em que o governo tinha com as minorias, o quanto eles deixavam de lado esse pessoal. Faça a Coisa Certa, ele é um filme quentíssimo, não só na temperatura, mas na fotografia, nas metáforas, porque ele usa desse calor, dessa quentura, das fotografias quentes, de amarelo, de laranja,
para dar contexto, para dar motivação a todos os conflitos que acontecem entre as minorias nos filmes. Então, o filme é como se tivesse uma tensão sempre, é como se ele sempre tivesse prestes a explodir a cada discussão que acontece. É muito massa, é um filme que, como eu disse, que ele tá ali para evidenciar os problemas, as condições em que as minorias vivem. Então, é um experimento estético muito forte de Spike Lee, porque é um filme muito diferente do que ele havia lançado antes em Ela Quer Tudo, o do Barbershop também. Ele é um filme muito bom na sua trilha sonora, na sua estética, na sua fotografia. É um filme muito forte, é um filme muito bonito, vale muito a pena assistir. E o final do filme é muito chocante, é um final que infelizmente se repete com frequência na realidade, entendeu? É um final chocante. E é isso. Do The Right Thing, ele é um dos filmes mais importantes de todos os tempos. Eu acho que ele consegue fazer isso com maestria, denunciar tudo o que acontecia nas periferias de Nova York, e eu acho que é muito bem realizado. Vou dizer aqui que não gosto de falar que é injustiçado, porque grandes obras não precisam de premiações, mas tá aí, é um filmaço do Spike Lee, talvez o mais importante dele e o melhor, mas fica a dica aí, faça a coisa certa. Muita tensão, muito clima quente, música boa do Public Enemy e muitas cores, tá ligado? Muito massa. Espero que você assista, espero que você goste. E é isso, pessoal. Vou finalizar aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da indicação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem com seus amigos. Porém, antes de terminar, eu vou fazer uma menção honrosa ao Infiltrados na Clã, que é um dos meus filmes favoritos dele. Ele é um filme bastante atual, se você for pegar o contexto. Ele é um filme em que o negro entra na polícia para investigar os casos da Ku Klux Klan e mostra também como ele se infiltra no movimento ali, na seita. É muito interessante porque, se você for pegar o contexto dele, é muito atual. Ele é muito sobre o crescimento da extrema-direita nos Estados Unidos, tá ligado? Que acaba se refletindo para todo mundo. E é isso aí, é um grito antirracista o Infiltrados na Clã. Filmaço, espero que vocês gostem também. Ele tem um pouquinho de suspense, tem uma comédiazinha bacana na medida, uma música show, sensacional, fotografia muito bonita. Tem o Adam Driver também, que eu acho ele maravilhoso, lindíssimo. E é um filmaço. Prato cheio pra quem gosta. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem você ama, quem você odeia e cuidado com a polícia. Consegui, porra!